Bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo bloco. O meu nome é Edileuza e antes de começar, nós vamos rever alguns pontos da aula passada. Primeiro, que a filosofia, ela teve origem na Grécia. Segundo, que quem inventou foi o filósofo e matemático Pitágoras e que ela significa amor ao saber, amor ao conhecimento. E no final nós vimos também as diferenças entre sabedoria e filosofia. Já nessa aula, nós vamos ver que, por meio da filosofia, os gregos eles instituíram para o Ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que nós chamamos de racionalidade, razão, ciência, ética, política, técnica e arte. Em relação a estes aspectos, o que eu quero que vocês anotem é que os gregos eles foram os pioneiros no desenvolvimento do pensamento racional e crítico. Eles buscavam entender o mundo por meio da razão e da observação sistemática, e foram eles que desafiaram as explicações baseadas nos mitos e nas crenças religiosas. Né? Em outras palavras, então, nós podemos dizer que essa abordagem, né, racional, ela que estabeleceu as bases para o pensamento racional, científico e ético, além de influenciarem a política, a técnica e a arte. Esses ideais e abordagens continuam ainda muito presentes e influenciam demais a nossa sociedade até os dias de hoje, como nós veremos no próximo slide. Vejam, aqui nós temos algumas palavras gregas e que pronunciamos no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, gênese, genealogia, cirurgia, ortopedia, enfim, é uma infinidade de palavras gregas que faz parte do nosso cotidiano. E é justamente por conta dessa influência que nós observamos um fenômeno que nós chamamos de ocidentalização dos chineses, ocidentalização dos árabes e assim por diante, né? E esses termos, eles normalmente são usados para indicar que os modos do pensamento e dos comportamentos originados lá no Ocidente pela filosofia grega, eles acabaram sendo incorporados mesmo nessas culturas e sociedades muito distintas da onde a filosofia ela nasceu. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, da mesma forma que nós falamos da ocidentalização dos chineses por conta da influência do pensamento grego, nós também somos influenciados, né? Por essas outras culturas, por essas outras sabedorias. E é justamente por conta disso que nós usamos esse termo aqui de orientalismo e orientalistas, para justamente descrever aquelas pessoas como nós mesmos, né, que buscamos os ensinamentos e as práticas do budismo, do confucionismo, dos mantras, pirâmides, dos cristais, que é justamente para nos ajudar a compreender a realidade, a natureza, a vida, as ações humanas. E essas são perspectivas, né, que diferem do pensamento filosófico, né? Que foi e da filosofia, né? Que nasceu entre o século VI e VII antes de Cristo. Então, e agora nós vamos ver no próximo slide qual que foi o legado, né? Deixado pela filosofia grega para o Ocidente europeu. Será que nós somos herdeiros deste legado deixado pela filosofia grega? Certamente que sim, devido à nossa colonização europeia, né? E esse legado da filosofia grega, ele foi muito profundo e abrangente, né?
Aqui nós podemos destacar algumas contribuições. A primeira delas é a ideia de que a natureza ela opera obedecendo as leis e princípios necessários e universais. E o que isso significa ser universal e ser necessário? Isso quer dizer que essas leis elas são aplicáveis em todos os lugares e em todos os tempos. Um exemplo disso é o caso do Isaac Newton, que foi um filósofo inglês do século XVII e ele estabeleceu a lei da gravitação universal. Tá? Essa lei ela só foi possível graças aos avanços filosóficos e científicos anteriores, especialmente aqueles influenciados pelos gregos. E o que significa essa lei, né? O que quer dizer essa lei da gravitação? A lei da gravitação, aí esse daqui eu vou ler no slide para vocês, ela afirma que todo corpo, quando sofre a ação de outro, produz uma reação igual ou contrário, que pode ser calculada usando como elementos do cálculo a massa do corpo afetado, a velocidade e o tempo com que a ação e a reação se deram. Então, vamos voltar aos conceitos, né? Então, essa lei é necessária, isto é, nenhum corpo do universo escapa dela e pode funcionar de outra maneira que não desta. Então, ela é necessária porque nenhum corpo do universo escapa dela e pode funcionar de outra maneira que não desta. E esta lei é universal porque ela é válida para todos os corpos em todos os tempos e em todos os lugares. O outro exemplo que nós temos aqui são as leis geométricas do triângulo e do círculo. Talvez até fique mais fácil esse exemplo, né? Isso quer dizer o quê? Que a geometria ela é usada no Brasil, ela é usada nos Estados Unidos, ela é usada no Japão, enfim, em todos os lugares do mundo você utiliza o quê? As leis geométricas. Então, elas são únicas em todo o planeta, digamos assim, tá? Resumindo, a ideia central é que as leis universais e necessárias da natureza, elas podem ser compreendidas e conhecidas pela capacidade do pensamento humano, sem depender daquelas revelações divinas, místicas, religiosas, como nós falamos no bloco anterior, né? Ou seja, o conhecimento das leis naturais, ele não é mais algo misterioso ou secreto, mas ele pode ser alcançado pela habilidade do pensamento humano. Tá? E aí surge o seguinte questionamento: e o nosso pensamento? Como que ele se opera? Ele funciona como as leis da natureza? Sim, ele segue essas mesmas leis, regras e normas universais e necessárias, né? Tanto que podemos, por exemplo, distinguir, né, o verdadeiro do falso, fazer inferências, somos capazes de desenvolver um raciocínio lógico. Vejam aqui alguns exemplos no próximo slide, ok? O primeiro exemplo é que o nosso pensamento ele consegue diferenciar uma afirmação de uma negação. Vamos lá, vou tentar explicar da seguinte forma. Na afirmação, nós geralmente atribuímos uma propriedade ou uma qualidade e também reconhecemos uma conexão entre o sujeito e o atributo mencionado. Então, por exemplo, aqui no slide, quando nós afirmamos que Sócrates ele é um ser humano, nós estamos estabelecendo uma relação de Sócrates e a característica dele ser um ser humano. Por outro lado, na negação, nós retiramos ou negamos alguma coisa, afirmando que essa característica não está presente. Então, aqui no exemplo, veja, o caderno não é verde. Neste caso, nós estamos negando a propriedade de ser verde ao caderno. Então, essa capacidade de distinguir afirmações de negações é uma parte fundamental do pensamento lógico e da linguagem. E vamos ver agora um outro exemplo, tá?
O nosso pensamento ele também consegue distinguir quando uma afirmação é verdadeira ou falsa, tá? Então, se alguém apresentar o seguinte raciocínio, como está aqui no slide, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O que podemos dizer dessa afirmação? Que Sócrates é mortal, né? E isso é uma afirmação que verdadeira. Por quê? Porque foi concluída de outras afirmações que já sabemos serem verdadeiras. E o que nós podemos concluir acerca do pensamento humano é que a nossa vida ela é feita de escolhas, e sejam elas racionais ou emocionais, e não por imposições sobrenaturais. Vocês vejam bem que nós somos capazes de pensar, de deduzir, de decidir, de fazer escolhas, e não simplesmente sermos guiados por forças secretas ou inexplicáveis. E com isso, nós precisamos ter em mente que os acontecimentos naturais e humanos, eles, eles além de obedecerem às leis naturais, eles também podem, né, depender de algumas circunstâncias específicas, de forma que podemos deliberar acerca de algumas situações. Isso implica dizer que nós temos, dentro das leis naturais, nós temos espaços, como foi dito anteriormente, para escolhas, para decisões sobre certas questões. Então, eu vou dar um exemplo. Na agricultura. Na agricultura, os processos naturais, eles seguem os ciclos das estações, mas nós podemos escolher, de acordo com as técnicas que hoje nós temos, de acordo com os estudos, nós podemos escolher onde plantar, quando plantar, como é feita a irrigação e assim por diante, entendem isso? Vou trazer mais um exemplo aqui, tá? Para ficar mais claro ainda essa questão. Vamos imaginar uma pedra, né? Como está aqui no slide. Essa pedra, ela cai em decorrência do seu peso, por uma lei natural. Já, no entanto, se essa pedra ela cair na cabeça de uma pessoa, nós podemos chamar isso de um evento contingente ou acidental, ok? Já as nossas ações, elas são baseadas em escolhas, ou seja, eu ando por uma lei natural, uma lei da natureza. Contudo, o fato de eu ir no supermercado, ir no cinema, esse ato, né, essa minha ação, ela parte de uma deliberação voluntária que é contingente. E o que nós podemos concluir é que a filosofia, um dos mais importantes legados da filosofia grega foi justamente estabelecer essa diferença entre o que é necessário e o que é contingente. Mas por que isso, né? Isso é justamente vem do fato de conseguirmos, por meio dessa distinção, evitar diversos fatalismos, né? Nós temos que ter ciência de que a natureza ela segue leis necessárias que nós podemos conhecer, mas nem sempre podemos intervir ou modificar, ok? Todo esse conhecimento acerca das leis naturais, da distinção entre necessário e contingente, nos remete à ideia de que estamos sempre em busca do conhecimento verdadeiro, da felicidade e da justiça. E esses elementos, eles nos fornecem um propósito e uma, como eu vou dizer, uma orientação para nossas ações, né? Moldando a maneira como nós percebemos o mundo e o outro. E essa busca pelo conhecimento, ela pode se manifestar em diversas áreas, né? Como a ciência, a filosofia, as artes, a espiritualidade. E a felicidade aqui pode ser entendida também de diversas maneiras, né? Variando de acordo com a cultura e os valores individuais e as crenças pessoais. E a ideia de que os seres humanos eles aspiram à justiça
significa que nós temos uma tendência inata para valorizar a busca pela equidade, a igualdade e o tratamento justo entre todas as pessoas. Né? Então, todos esses aspectos nós veremos no decorrer das nossas aulas, pois foram assuntos de grande relevância para a filosofia. E disso tudo podemos concluir o quê? Né? Que a filosofia ela surge, portanto, quando alguns gregos, eles admirados e espantados com a realidade e inclusive muito insatisfeitos com algumas explicações mitológicas e religiosas, eles começaram a se questionar, a fazer perguntas e buscar respostas, né? E com isso eles demonstraram que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos, as coisas da natureza, as ações humanas, tudo isso pode ser conhecido pela razão humana e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. Estamos caminhando para o final da nossa aula e este bloco nos permitiu refletir sobre os legados da filosofia para o Ocidente, discorremos sobre o pensamento humano, falamos sobre as leis naturais, as leis universais, as distinções entre eventos contingentes e acidentais, e ao final o que nós podemos concluir de tudo isso é que a filosofia ela surge quando alguns gregos percebem que a verdade do mundo, antes considerada um segredo divino revelado a poucos, né, ela poderia ser conhecida por todos através da razão e que esse conhecimento também poderia ser ensinado e transmitido. Pois bem, eu gostaria de agradecer a todos e a todas. Espero que continue explorando essas ideias. Muito obrigada e até a próxima aula.